O Igor mandou essa arte aqui pra gente e falou o seguinte: salve! Um tempo atrás, você me deu um feedback de literalmente 40 segundos no meu portfólio e deu o veredito que eu deveria melhorar o meu desenho. Calma. Eu preciso explicar isso. Vamos lá. Às vezes, eu tenho a péssima ideia de falar, vou ver o portfólio de todo mundo, o que todo mundo me mandou. Porque, galera, me mandam muitas coisas. E aí, em algum momento da minha vida, erroneamente, eu fiz isso. Tomei essa péssima decisão de querer ver o trabalho de todo mundo pra não deixar ninguém de fora. E às vezes eu tenho essas decisões erradas. E eu fiz. Certo? Ao mesmo tempo, calma, eu não estou pedindo desculpas. Ao mesmo tempo, modéstia à parte, eu tenho muita experiência para bater o olho no portfólio e saber o que eu realmente acho que você precisa melhorar. Então, eu acredito que eu não estava errado, tá? Só para deixar isso claro. Porque, assim, quando você vê muitas artes todo o tempo, e eu trabalhei com isso durante muitos anos, modéstia à parte, eu não só faço gracinha no YouTube, eu trabalhei muito tempo com isso. Eu entendo do que eu tô falando. Mas de verdade, assim, quando a gente bate o olho num portfólio e a gente vê que precisa melhorar o desenho, não tem pintura que vá melhorar um desenho ruim. Sabe? Não é não que seu desenho tava ruim, só pra explicar. Não tem pintura que faça um desenho ruim funcionar. Não tem. Agora, tem pinturas bem ruins que estragam um desenho bom. Então é sempre um equilíbrio, mas de qualquer forma o desenho sempre vai ser a principal coisa que a gente olha num portfólio. Sempre, sempre, sempre. Como diretor de arte, você também ajudava a selecionar portfólio de novos artistas. O meu cargo nos últimos 2 anos... eu não vou falar dos últimos 2 anos, que a gente já passou da metade do ano, né? Então, o meu cargo era lead na Ocelus. Então, não era necessariamente um diretor de arte, apesar de eu fazer um trabalho muito parecido que eu fazia como diretor de arte. Eu avaliava portfólio, a gente chamava pessoas pra trabalhar com a gente, tá? Então... a gente via muitos portfólios. Muitos. Agora sim, desculpa, Igor. Só queria fazer esse parênteses. Não era pra você, eu não tô personalizando. Só tô explicando pro público que às vezes acontece esse erro de querer fazer uma avaliação rápida pra várias pessoas. Mas é sempre ruim. É péssimo, tá? É péssimo. Mas eu não tava errado. Com certeza eu não estava errado. Só que não é o jeito de você comunicar alguma coisa. Acho que tem jeitos e jeitos de você falar, né? E essa parada de dar um feedback de 40 segundos. Melhora o desenho aí. Porra, isso é meio sacanagem, porque você tem uma expectativa também, né? Então eu peço desculpas por isso aí, com certeza não é uma coisa legal. Não foi uma coisa legal, né? Tipo, e por isso que eu não faço mais. Mesmo que as pessoas postem aqui, eu não vou ficar fazendo revisão de portfólio a toque de caixa. Todo mundo merece carinho, respeito, né? Dessa forma. Certo? Então pra isso eu peço desculpas, mas eu não tava errado. Eu peço desculpas, tenho apenas algumas críticas, certo? Dito esse preâmbulo, vamos seguir a leitura aqui. Eu fiquei bem pensativo porque eu sempre pensei que a minha pintura estava pra trás e você elogiou a minha pintura. Se puder dar um feedback no meu último trabalho, principalmente nas thumbnails, muito obrigado desde já, Marco. Vamos ver o ArtStation do Igor. Desculpa pelos 40 segundos, não pela opinião, é exatamente isso. Tá bom, vou parar de desenhar. Calma aí, meu. Calma. Vamos ver maior. Hoje eu sou todo seu, Igor. Eu vou fazer um feedback com bastante calma. Vai ter pentover, vai ter redesenho, vai ter stand-up comedy. Ai, baixei a imagem sem querer. Vai ter vírus. Vamos lá. As thumbnails aqui. Eu acho que dentro das thumbnails já é muito importante você localizar o personagem em algum cenário, só pra não parecer variação de pose apenas, tá? E tudo isso com um sorriso no rosto. Ei, galera! Vai, Brasil! Vamos, feedback sorrindo, pessoal, com aquela ginga, com aquele gingado, com aquela felicidade brasileira, típica do nosso Brasil. Vai, Hexa, Brasil! Vai, Brasil! Hexa! Samba! Perdão. Eu acho que é importante a gente localizar o personagem num cenário sempre que a gente for pensar thumbnail pra não parecer só uma variação simples de pose, tá? Porque o cenário ele colabora muito com a narrativa, com a história que você quer contar. Dito isso, não precisa ser um cenário complexo. É só a gente saber pra se localizar mesmo na perspectiva também. Então, marcar a linha do horizonte é importante.
posicionar, às vezes, um cenáriozinho simples, elementos de primeiro plano, de plano de fundo, etc. Eu acho que isso tudo colabora muito, porque em todas as thumbnails você não ilustrou, por exemplo, esse céu e esse primeiro plano e essa torre no fundo, saca? Eu tô enganado? Você misturou, né? Você misturou essa aqui com essa ideia aqui. Então não tem muitos elementos que você acabou tendo que adicionar depois. E tudo isso é importantíssimo que você preveja na thumbnail. Sempre que você estiver fazendo thumbnail, é importante que você pare e coloque todos os elementos importantes da tua composição, certo? Vamos ver o render. Beleza. Certo. E a ideia aqui, pelo que você colocou no título, é fazer uma splash art pro LoLzinho. Então é o seguinte, para funcionar como splash art, a gente teria que mexer bastante nessa imagem. Tanto no desenho quanto na pintura. No desenho, eu acho que está faltando um pouco do senso de profundidade ainda. Então acredito que se você colocasse um pouco melhor cenários com uma estrutura mais específica, que sugiram melhor essa perspectiva, porque agora a gente tem uma câmera que ela está sendo sugerida de baixo para cima por causa do cenário. A gente está vendo esse céu com esses cilindros aqui e a gente vê essa torre vendo essa parte de baixo. Mas daria para melhorar bastante essa sugestão de perspectiva, sugerindo planos mesmo de baixo. A gente precisa ver de baixo essa estrutura. Eu entendo que essa estrutura está sendo vista de baixo porque a gente tem algumas sugestões disso, tipo essa linha aqui, né, que faz esse cilindro e tal. Mas como uma pintura final de splash, acho que está devendo bastante. Então, se você estiver fazendo splash, você vai precisar puxar muito mais a pintura dessas estruturas também, não só do personagem. Então, adicionar a espessura dos elementos, adicionar a sensação de perspectiva, os materiais, tudo isso vai ser muito importante para tua imagem funcionar para uma splash art, né? Se você pegar qualquer splash art, você vai ver que o cenário ele vai estar em blur, vai estar meio borrado, desfocado, mas ele vai estar muito bem pintado, saca? Então não dá só para passar reto nessas etapas, você vai ter que desenhar bem certinho. E aí, para isso, para o cenário e para toda essa estrutura, eu recomendo muito que você faça um modelo 3D, que é muito mais fácil, sabe? Você não precisa ficar inventando tudo do zero. Faz uma blocagem, coloca esse cenário em perspectiva, você vai perceber muitas nuances que você não vai conseguir fazer só de imaginação, tá? Ó, tá vendo? Essas planificações, eu acho que elas são muito legais de serem sugeridas. E eu ainda acho que essa pintura do fundo, ela não tá desfocada, ela tá meio manchada, sabe? Tem umas linhas aqui meio aleatórias que dão uma sensação de mancha pequenininha. Pro personagem principal, eu também sinto que daria pra melhorar a perspectiva dele. Até porque a gente, de novo, tá vendo essa cena de baixo, então pra gente ver essa cena de baixo de verdade, eu acho que era importante sugerir melhor essa cabeça do personagem, porque meio que o personagem tá de frente pra gente. A gente não tá vendo ele de baixo. Especialmente o rostinho dele. Pra gente ver esse personagem de baixo, de verdade, eu acho que seria interessante fazer alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Deixa eu tentar fazer uma sugestão. Ó, eu vou sugerir, a gente pode manter a posição dessa cabeça, mas todos os outros elementos que colaboram com isso, ao meu ver, eles poderiam estar vistos de baixo, sabe, ó. Tipo, o centro da cabeça dele tinha que estar girando. Pra gente reforçar essa ideia. Até essa parte de baixo aqui, ó, a gente poderia ver também com essa perspectiva. Todos esses outros elementos, eles poderiam ser jogados pra trás. Pra gente ter a sensação de perspectiva. Eu não sei como que é o chapeuzinho dele, mas ó. Até essa barba dele, esse cabelo, não sei o que é isso. Também poderia estar sendo visto mais de baixo, ó.
pra isso é muito útil a gente fazer essas linhas que acompanham a forma, saca? Ó, quem sabe uma forma passando por cima da outra. Eu acho que essas sobreposições faltam muito nesse desenho, sabe? Parece que tá tudo meio de frente. E isso não ajuda o nosso entendimento de que essa cena tá sendo vista meio de baixo, ou pelo menos numa perspectiva mais dinâmica, porque quando a gente pensa em splash art, a gente pensa, de certa forma, numa perspectiva mais dinâmica, né? Não precisa ser aquela coisa de tipo... meu, eu sou Spider-Man, meu. Sabe? Não precisa ser isso exatamente, de jogar as coisas muito pra câmera. Mas eu acho que precisa ter pelo menos um dinamismo de sobreposição dos elementos pra gente sentir essa profundidade mesmo. Então, essa parte da barba passando por dentro da outra, ó, eu acho que é super válido. Tá vendo? Algo assim, eu não sei exatamente como fazer, mas ó, começar a ir pra esse caminho aqui, jogar esse braço ou esse ombro mais na perspectiva também, trazer um pouco mais de movimento de gestual pra roupinha dele, acho que seria bem legal. Tudo que eu tô falando aqui são coisas que, obviamente, não dá mais pra fazer, né? Eu tô fazendo um pentover, um feedback, mas agora acho que já tá um pouco tarde pra você começar a mexer, senão você vai ter que refazer muita coisa, né? E não é a ideia. A ideia é que você não refaça, tá? Eu só tô comentando pra você poder ter uma perspectiva de por onde caminhar na próxima vez. Como que você pode estudar isso aqui? Fundamentos mesmo, é continuar estudando fundamentos de desenho. Se você já, desde a thumbnail, conseguir prever a sua perspectiva, o que você vai fazer de desenho, de cenário, você poderia já blocar esses desenhos com a perspectiva certinha, ou pelo menos montar no 3D, né? Que nem eu tinha comentado antes. Ó, uma dobra dessa roupa, sobrepondo uma forma na outra. Ó, tá vendo essa dobrinha aqui? Pensar que as coisas são tridimensionais, que as coisas... que você não vai ver tudo às vezes, né? Tipo, esse xizinho aqui, às vezes sugerir ele mais na perspectiva também pode ser algo interessante. Fazer ele sair da silhueta, sabe? Ó, tipo isso aqui. O que ele tá segurando? É um sino? Eu não sei o que tá acontecendo aqui nesse personagem. Ele tem um sino preso na manga que sai por baixo da saia dele? O que é? Ou é uma arma isso? Bom, enfim, não sei. Mas eu não sei, eu não conheço esse personagem. Apesar dele ser o bardo e ele ser, tipo, o primeiro feedback que eu trouxe aqui pro YouTube. Mas, ó, tá ligado o que eu tô querendo dizer, ó? Olha como a gente começa a sentir as coisas mais em perspectiva. Ele olhando pra cima, então, tipo, esse rostinho dele... Ele poderia estar olhando pra baixo, sabe? Mas mesmo ele olhando pra baixo, ele vai estar olhando pra baixo numa perspectiva de baixo pra cima. É mais confuso. Então, tipo, talvez esse olhinho aqui. A boquinha dele aqui. Ó, e sobrepor as coisas. Acho que tá faltando essa sobreposição no seu pensamento, quando você vai desenhar. Pensa sempre nas coisas sobrepondo. Uma coisa vai estar em cima da outra. Isso é perspectiva. Ó, isso é perspectiva, né? É a sobreposição dos elementos. No seu desenho, tá vendo que a gente sente que meio que tudo tá de frente, ó. Isso tá de frente, isso aqui tá de frente. O cabelo dele tá de frente, a gente não tem sobreposição dos elementos de uma forma complexa. É sempre muito simples. É sempre tudo meio de frente, de frente, de frente, de frente, de frente. Entendeu? Quando a gente coloca as coisas em perspectiva, as coisas começam a se sobrepor de alguma maneira, jogar pra trás, enfim. Não é o melhor desenho do mundo, mas é só pra exemplificar como poderia ser. A mesma coisa da perspectiva, da gente começar a trazer umas espessuras pros elementos, trabalhar com mais calma nessas formas. Fazer no 3D vai te ajudar muito mais. Esses personagenzinhos do primeiro plano,
com certeza absoluta eles poderiam estar sendo vistos meio de baixo também. Porque a perspectiva tá na cena inteira, não tá só no cenário. Lembra? Então, tipo, esse personagemzinho aqui, ó, ele com certeza estaria sendo visto de baixo pra cima também. A perspectiva acontece em toda a cena, não só em uma coisa. Ó. Ó. Sabe? Tipo isso aqui. As perninhas dele aqui, ó. De novo, pode ter um personagemzinho que vai estar meio que um pouco mais de frente, mas se você não sugerir a perspectiva nos outros, a gente vai perder completamente essa noção de que a cena tá sendo... É uma câmera posta de baixo pra cima. Entendeu? E isso dá um dinamismo que eu acho que uma splash art pede. É isso. Eu acho, tá? De novo, não, a perspectiva, gente, ela não precisa ser essa parada de jogar as coisas na tua cara. Tá? Ela não precisa ser obrigatoriamente isso para uma splash art. Mas eu acredito que ela pode trazer mais profundidade, mais dinâmica. O que seria uma perspectiva dinâmica? É aquela perspectiva que os pontos de fuga, eles estão mais próximos. Se a gente pegar ali 2 pontos de fuga numa cena, se for uma cena simplesinha, claro que vai ser mais complexo do que isso, né? Mas se você pegar 2 pontos de fuga, eles vão estar mais afunilados, eles vão estar mais próximos. E isso obriga você a tornar a sua cena mais exagerada. Porque se você distancia muito seus pontos de fuga, as coisas começam a ficar sem muita aquela sensação de profundidade e dinâmica que a gente tem. Ela fica mais uma perspectiva quase que ortográfica. Aquela perspectiva isométrica, o que é? Aquela perspectiva isométrica que a gente vê de, por exemplo, jogos tipo o Diablo. Ela não tem distorção de perspectiva, né? Os 2 pontos de fuga estão tão longes que as linhas são todas paralelas. Elas formam um grid. Entendeu? E aqui a gente tá fazendo o oposto disso. A gente tá juntando esses pontos de fuga. Marco, não entendi ainda. Você tá falando quase grego comigo. Vamos abrir o Blender. Eu vou te mostrar isso ao vivo. Ao vivo. No Blender, quer dizer, em qualquer programa 3D, né, a gente consegue entender essa dinâmica na hora de mudar a lente da nossa câmera. Então, por exemplo, tá vendo aqui que eu tenho essa linha verde, que seria o eixo Y, e essa linha vermelha, que seria o eixo X. Essas aqui são como se fossem nossos pontos de fuga, certo? Então, essa linha aqui, de cima do cubo, ela está seguindo essa mesma perspectiva da linha vermelha, e essa outra linha aqui está seguindo a linha verde da perspectiva. Se a gente muda o ângulo da nossa... Se a gente muda aqui, né, o focal length, a lente da nossa câmera, pra gente falar de um jeito muito mais simples, para, por exemplo, sei lá, 10 milímetros, olha como os pontos de fuga, eles vão se aproximar. Olha como eles estão mais próximos dentro da nossa cena aqui agora, ó. Tá vendo como ela fica mais dinâmica? Ela gera essa dinâmica que parece uma distorção muito grande. Essa distorção acontece porque os 2 pontos de fuga eles se aproximaram. Agora, se a gente usar ali uma 300 milímetros, olha como a gente tem agora aquela perspectiva quase que isométrica do mesmo cubo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que percebe como os pontos de fuga ficaram muito mais distantes uns dos outros? Essa que é a diferença, para mim, de uma splash art. A splash art, ela preza por uma câmera um pouco mais dinâmica, tá? Não é sempre, mas isso vai te ajudar bastante a entender como você pode trazer um dinamismo para sua cena. E dinamismo, leia-se distorção. Leia-se distorção. Então, se eu trazer aqui, ó, 15 milímetros, distorção. E olha como a distorção da câmera gera mais sobreposição de elementos na perspectiva. Olha que legal isso, galera. Presta atenção nisso. Isso faz toda a diferença. A sobreposição dos elementos. Percebe como eu não tô nem vendo a orelha direita da Suzane, do macaquinho? Eu não tô vendo a orelha dela. Mas olha, se eu aumentar aqui, a gente começa a enxergar outros elementos e a sobreposição diminui. Agora eu tô vendo a outra orelha dela.
A gente tem a sobreposição, é óbvio, mas tá vendo como dessa forma eu tô enxergando a orelha? E se a gente diminui, ó, se eu diminuir, eu vou ter que naturalmente aproximar a câmera, aproximando a câmera, mais distorção e mais sobreposição naturalmente. Olha como a forma aqui do olhinho dela sobrepõe o crânio dela, o resto do crânio. Percebe? E agora, se eu distanciar a cena, para eu poder enxergar ela no mesmo enquadramento, eu preciso obrigatoriamente aumentar aqui o focal length, né? No caso, mudar a lente, digamos assim, para uma lente zoom, uma lente tele. E agora eu tô vendo menos sobreposição, eu tô vendo mais crânio e eu tô vendo a orelha dela que eu não vi anteriormente. Então lembra disso, se você quiser trazer mais dinamismo, você vai ter que aprender a sobrepor formas umas nas outras. Isso é muito importante. Tá bom? Ficou claro? É uma questão muito da aproximação da câmera também, do que qualquer outra coisa, mas para não complicar muito, aproximar a câmera do nosso objeto, tá? Do nosso assunto. É que para eu poder fazer o mesmo enquadramento da Suzane, eu preciso usar lentes diferentes, mas essa distorção tem a ver também com a aproximação do objeto, mas é mais fácil entender isso, dessa forma que eu tô falando, da sobreposição e tal, e de dinamismo de câmera, do que eu ficar tentando explicar de formas mais complexas, que em algum momento a gente pode trazer isso, quem sabe, num aulão da nossa área de membros. Certo? É isso. Cara, espero que tenha ajudado, meu querido Igor. Eu só não fiz meu stand-up, mas hoje eu te dei um feedback maior do que 40 segundos. E eu espero que tenha feito sentido pra você. Então meu feedback nas thumbnails eu já dei e tal, mas continue estudando fundamento de desenho. Com certeza isso vai te ajudar bastante a evoluir os seus desenhos, especialmente porque você quer fazer splash art, aparentemente, né? Então é muito importante o fundamento estar bem sólido. Você precisa entender perspectiva assim, com o pé nas costas. Beleza? É isso então. Valeu, mano. Espero que tenha ajudado. Mais alto! Conferir aqui, foi maior que 40 segundos mesmo. Beleza, Pedro, não adianta apagar sua mensagem, tá? O Pedro às vezes tem uns lapsos, ele manda as mensagens, mas ele se arrepende rápido e se apaga. Mas nós vimos, e eu até trouxe aqui, viu, Pedro? Isso aqui é a prova de que o Pedro, ele se arrepende muito das mensagens. Valeu, mano, valeu. É isso. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal que financia esse projeto aqui no YouTube. E você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.